Gravando. Vou silenciar os microfones. E ao final, eu vou ligar de novo após a prece final. E se tivermos alguma dúvida, alguma questão que quisermos colocar. Muito bem. Como nós havíamos decidido semana passada, nós não é? Vocês decidiram semana passada por uma mensagem, né? Porque tivemos aquele problema no vídeo semana passada, então agora a minha câmera está separada do corpo do computador. O computador pode ficar lá longe e a câmera fica aqui pertinho. Assim, onde fica o computador. Estão ouvindo bem? O microfone está aqui. Há necessidade de eu ficar com ele na mão ou dá para ouvir bem assim? Assim? Ok? Tudo bem. Nossa mensagem inicial de hoje, aberta ao acaso, olha que interessante. Que realmente não dá para se colocar na conta do acaso, não dá, não é possível. Mensagem 146 do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Sirvamos em paz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos diz: não estejamos inquietos por coisa alguma. Não é bom de ouvir isso? Não estejamos inquietos por coisa alguma. Nós sabemos disso? Sim, nós sabemos disso. Mas nós nos inquietamos mesmo assim? Sim, nos inquietamos mesmo assim. Então é muito bom ouvir. Emmanuel comenta as palavras de Paulo para que não nos inquietemos por coisa alguma da seguinte forma. Quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas sem motivo ou exaustas, sem razão aparente. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios. Isolam-se na inutilidade, choram de tédio. Confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam. Clamam infundadamente contra o meio em que vivem. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram a mente aos despenhadeiros da margem, que a terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência. Conflitos explodem, insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Olha, não cabe bem aqui para o nosso momento atual? Isso tudo acontece, isso tudo é inevitável. É urgente, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Olha que sério. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. Se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. E se
se repletamos, enchemos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamos-nos de imediato ao desequilíbrio, imunizando-nos contra semelhantes desajustes. Exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo ainda conturbado e sofredor, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Lembrando Jesus, ouçam aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e tomara que sejamos um deles, não é? Vejamos então a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pela bênção da encarnação, Senhor, por estarmos na noite de hoje mais uma vez reunidos em Teu nome, a fim de estudarmos o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Fortalece-nos, Jesus, em nossas lutas, pois são boas, visam o nosso progresso. Abençoa-nos, Senhor, a cada dia, nosso anjo guardião, todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor, igualmente, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Vejamos então onde paramos, não é? Na semana passada, nós que já estamos no capítulo 7 da narração de Mateus, estamos vendo aqui as 3 advertências e hoje nós vamos ver a segunda advertência. Vimos a primeira advertência foi pedir, buscar e bater. A segunda advertência, entrai pela porta estreita. A terceira advertência, nós adiantamos aqui na semana passada, não é? Acautelai-vos dos falsos profetas. E é interessante porque também na mensagem inicial nós vimos Emmanuel falando daqueles que alardeiam futuros tenebrosos, próximos ou distantes. São falsos profetas da mesma forma, não é? Vejamos então aqui no versículo 13 do capítulo 7, Jesus nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Muitos são os que entram pela porta larga. E no versículo 14 ele diz: quão estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Encontram a porta estreita. Muito bem, então é nesses 2 versículos que ele vai falar da porta larga e da porta estreita. Jesus, como não está, obviamente, falando de porta alguma, é apenas um simbolismo, uma ideia concreta de algo abstrato, porque ele está falando aqui da nossa vida espiritual. Jesus usa algumas palavras de forma recorrente que têm sentidos muito parecidos. Então vejamos lá. Jesus fala de vida, fala de luz, fala de verdade, fala de salvação. Tudo isso está ligado
a vida do espírito, não é? A nossa vida moral. Tudo isto são valores que devemos estar sinalizando na estrada para irmos na direção, até porque a luz ilumina nossos caminhos. A luz do quê? A luz da verdade. Mas essa verdade, essa luz e esse caminho vão para onde? Para a salvação, que é a mesma coisa do que Jesus fala sobre vida eterna. Não é a vida imortal, já falamos aqui sobre isso, não é? Então, nós temos a vida imortal e nós temos a vida eterna. A vida imortal é a vida do espírito criado por Deus que não tem fim. Opa, eu não posso chegar para fim, senão que não tem fim. Já a vida eterna é a vida traçada na luz, na verdade. Jesus chega a dizer que a verdade nos liberta. E do que? Poderíamos até colocar também aqui a liberdade, não é? E do que a verdade nos liberta? Nos liberta da ignorância. A ignorância também pode ser chamada de trevas interiores, e que quando desencarnamos, vivendo, tendo escolhido viver nestas trevas interiores, vamos para regiões do invisível, onde a vibração é exatamente parecida com essa descrição. Não é um lugar que tenha luz. São lugares escuros, de espíritos que, quando encarnados, não tiveram essa observação sobre a salvação. E essa salvação que vem pela busca desta porta estreita, não é? Que é o que estamos vendo aqui hoje. Esta salvação vem pela porta estreita. E aqui, vamos chamar de perdição, né? Essa perdição, tem a salvação, aqui eu botei salvação, gente, não é salvação aqui é perdição. Não dá para apagar, tem que riscar, porque esse quadro aqui eu tenho quase que passar palho de aço para apagar agora. Perdição. Né? Então, se optamos pela salvação, pela porta estreita, se Jesus diz que a porta larga é a porta da perdição, a porta larga, e que muitos passam por ela. Vamos pensar nessas duas portas. Vamos pensar numa porta estreita e numa porta larga. O que é mais fácil para passar? O que vocês acham? Larga ou estreita? Né? Estreita, a gente muitas vezes tem que fazer o quê? Eu vou ter que fazer mesmo, né? Se for bem estreita, não tem uma força danada para passar na portinha estreita. Ainda bem que não é uma porta física, porque senão podia até ficar entalada. Né? É uma porta moral. Por quê? Porque nós muitas vezes, imaginemos aqui esta porta estreita, não é? Que é uma porta moral. Por que ela é estreita? Porque eu quero fazer coisas que estão aqui, ó, além da porta. Não são boas escolhas. Eu quero gritar, eu quero brigar, eu quero me impacientar, eu quero me estressar, eu quero duvidar, eu quero ficar desesperada, que nem Chico naquele avião. Vale-me Nossa Senhora, que hoje a gente vai morrer. Né? Então, isso aí é o que está fora da porta estreita. A porta estreita vai ser exatamente por onde passam as
virtudes. E olhe quanto esforço a gente tem que fazer para fazer uma escolha, quanta força a gente tem que fazer para fazer uma escolha virtuosa. Para compreender, para perdoar, para se acalmar, para ter fé. Por isso, essa porta estreita é como se dissesse Jesus, olha, é uma porta de difícil passagem. É difícil passagem porque ela exige de nós. Ela exige de nós que sejamos o quê? Bons. Bons. O que é ser bom? Eu sou uma pessoa boa. A gente gosta de pensar que é uma pessoa boa. E digamos que somos muito melhores do que jamais fomos. Isso não é maravilhoso? Não é? Estamos fazendo escolhas com qualidade superior como jamais fizemos. Então isso é muito bom. Mas, se nós olhamos em volta e vemos que tem coronavírus, vemos que tem pessoas que estão aí se degladiando, então a gente fala assim, mas não é que eu estou na Terra ainda? Ai. Mundo de provas e expiações. O que quer dizer que ainda estamos espíritos imperfeitos. E se estamos espíritos imperfeitos, é difícil para nós ainda essa portinha estreita. Por isso Jesus fala que a porta da perdição é larga e muitos passam por ela. Porque essa é a porta das virtudes? A porta larga? Não. A porta larga não é a porta das virtudes. A porta larga é a porta dos vícios morais, não é? Esses vícios morais, a gente pensa, essa é a porta de pessoas ruins. Não. Essa é a porta de escolhas infelizes, de escolhas que não nos trazem como retorno bênçãos e alegrias para o espírito. Trazem-nos dores e aflições. Toda vez que a gente toma uma atitude, que a gente faz uma escolha que traz como resposta dor e aflição, lembra da nossa mensagem inicial? O que Paulo nos diz? Vamos lembrar Paulo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Imaginemos que eu comece a tomar decisões no meu mais alto nível de inquietação. Eu estou passando na porta estreita ou na porta larga? Na porta larga, não é? Mas eu não estou sendo má, estou? Estou sendo má. Eu estou só me desesperando. Eu estou só me inquietando. Não consigo dormir direito, não consigo comer direito, não consigo ter uma sensação de bem-estar. Ora, se essa minha escolha me traz como resposta aflição, não é uma boa escolha. Se não é uma boa escolha, eu estou passando por uma porta que faz com que a minha vibração seja uma vibração pesada. Eu não preciso ser mal para ter uma vibração pesada. Tristeza tem vibração pesada. Mágoa tem vibração pesada. Ressentimento tem vibração pesada. Culpa tem vibração pesada. Então, não, essa porta larga aqui, que nos leva à perdição, vamos ver lá no Livro dos Espíritos. Queremos desencarnar e ir para um lugar de luz. Temos a consciência tranquila, não fizemos nada que desabonasse a nossa consciência. Mas temos um problema que nos faz ter uma vibração que ficamos chumbados aqui neste plano físico. Esse problema se chama apego. Vejamos que escolhas infelizes que não nos fazem felizes, não precisam só ser escolhas ligadas à maldade, à perversidade, à crueldade. Não.
Escolhas infelizes são aquelas que não nos fazem felizes. Então, quando nós somos apegados e percebemos isso, né? O ciúme é um sentimento de apego. O próprio sentimento de posse é um sentimento de apego. É aquela história, né? Quem não atira a primeira pedra. Por quê? Porque nós estamos aqui. Nosso endereço é terceiro planeta a partir do Sol. É a Terra. Então, nós reconhecemos as nossas limitações e ficamos tentando nos empurrar da porta larga para a porta estreita, que eu até fechei, não sei porquê, vamos deixá-la aberta. A porta está aberta. A porta está aberta, só está aberta. Está meio encostada, tem que abrir. Empurrar. Às vezes a gente se distrai, fica ali encostado no beiral da porta larga, tipo assim, mas eu não consigo me acalmar, não consigo ter pé, eu não consigo perdoar, eu não consigo orar, eu não consigo. Aí a vida fala assim, vou te ajudar. Você não está conseguindo, mas eu vou te ajudar. Aí a vida dá aquele empurrãozinho para a gente sair desta portona para vir para esta portinha. Só que é uma portinha no termo de estreita, de dificuldade, de desafio, mas é uma portona de oportunidades. Essa daqui é problema, na certa. Porque esta porta é fácil, nós temos padrões que se a gente for deixar decidir no automático, então, e aí, vai ser o quê? Vai ser isso, porta lá. Mas nos dá 5 segundos, 2 segundos para a gente pensar, não, isso não. Olha que eu estou dando tempo de reação de 2 segundos, deixa eu ver. 1, 2, até é longo, né? 2 segundos. Mas pode evitar muito problema para a gente se a gente desacelerar e aumentar o nosso tempo de resposta, de reação às situações. Muitas vezes somos impulsivos, vamos lá e já foi, já fiz, já falei. A gente sempre volta a este tema, porque é um tema muito recorrente. Além do mais, né, nesse período de século XXI, né, está a ansiedade, tudo muito rápido. Se bem que essa pandemia até ajudou a gente a dar aquela desacelerada. Olha o empurrãozinho da providência divina. Foi um empurrãozinho mega, né? Foi um empurrãozinho mundial. Então, vamos ajudar o povo, tá? Todo mundo acelerado. Vamos desacelerar. Vamos pensar mais no que a gente está fazendo. Mas, mesmo assim, temos muitas pessoas que estão se desequilibrando. E é interessante, a gente pensa assim, bom, as pessoas estavam desequilibradas porque estava tudo muito rápido. Agora estão se desequilibrando porque está havendo uma desaceleração. Bom, então a gente tem que trabalhar mesmo é se equilibrar, não é? Porque Jesus fala, não é? Para vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. Nós estamos nesse período que é um período muito conturbado. Esse período exatamente de final de um ciclo gigante, pesado, que é o ciclo de provas e expiações. Essa porta larga vai fechar. E nem vai ser para balanço, não. Sabe aquelas portas que são desativadas nas residências, nas casas, que botam aquela parede de tijolos, assim, e você vê que ali teve uma porta, que ali teve uma janela? Então, aqui a gente vai ver que teve uma porta, mas não vai ter mais. Por quê? Porque nós vamos estar nesse novo mundo de regeneração. Cristina, mas quando que vai ser esse mundo? Olha, não vai ser para já. Não vai ser para já. Porque a nossa visão de encarnado,
É visão de semana que vem. Aí você já. Ah, tá. Já estamos em outubro. Pode ser janeiro. Né? Mas esse não é o já da espiritualidade. Não vamos esquecer que há 2000 anos Jesus falava que os tempos estavam próximos. E que há 160 anos os espíritos da codificação diziam que os tempos são chegados. Há 160 anos os espíritos dizem que os tempos já chegaram. Então vamos entender que já estamos no processo, mas que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando a gente acorda de manhã e vê que o mundo continua com todos os mega problemas, então vamos dizer, ainda existe terrorismo no mundo, ainda existe crime no mundo. Então, se ainda existe isso, todas as pessoas que perguntam assim, mas nós já entramos num mundo de regeneração? Olha, se a gente entrou, não está fazendo diferença ainda. A única diferença que está fazendo é que quem está a 1 metro para dentro, a 1 metro para dentro não é muito, é? 1 metro para dentro, vocês acham? 1 metro para dentro não é muito. Agora emparelha isso aqui. 1 metro para dentro não sai mais. 1 metro para dentro vai estar no outro planeta. Então, todo o povo que está 1 metro para dentro aqui, não quer que a porta feche. E estão tocando terror no planeta Terra. Para que não haja. Olha como, além de ignorância, trevas, perdição, a verdade, que a gente poderia botar mentira, né? Essa verdade, mas é ilusão. Ilusão. Os espíritos trevosos, os que ainda não escolheram a luz, a verdade, a vida, a salvação, julgam que podem adiar, podem criar obstáculos à vontade soberana de Deus. Não acontece isso. Mas mesmo assim, eles promovem um nível de tumulto, e este nível não é no mundo físico. Isso que nós estamos sentindo, quase como se fosse assim um enorme redemoinho no planeta Terra, esse movimento ele começa no invisível. Vejamos como é que a coisa está forte. Aí, como é que estão os espíritos de luz nessa situação? Tranquilos. Porque os espíritos de luz sabem que tudo é gerido por Deus. E que o poder de Deus é absoluto. Então, colocar fogo no parquinho, expressão que muito se usa, não é? Porque para os espíritos superiores, digo isso porque para os espíritos superiores, tudo que nós achamos aqui que é terrível, para os espíritos superiores, que veem na matéria toda a sua transitoriedade, eles só estão causando para si mesmos, porque são escolhas infelizes, estão causando para si mesmos consequências infelizes. Então, toda perturbação, quando nós vemos e tomamos conhecimento de coisas ruins que pessoas fazem, essas pessoas estão fazendo coisas ruins para elas mesmas. Porque para nós isso se torna apenas material de prova. É nos momentos que passam na Terra agora que nós estamos sendo provados. E de novo, Emmanuel nos traz Paulo nos colocando que não estejais inquietos por coisa alguma. Então nós estamos sendo testados e neste momento mais do que nunca é um teste de fé. Mas não é uma fé mística, não é uma fé cega que não sabe por que tem, por que existe, por que sente, por que crê. Crê porque sabe quem é Deus,
sabe do seu poder, sabe da sua infinita misericórdia e infinita justiça. Então, diante disso, o que temos a temer? Absolutamente nada. Se estamos fazendo a nossa parte, o nosso esforço em contermos as nossas más tendências. Mas eu nem sei quais são as minhas más tendências. Então está na hora de conhecermos-nos a nós mesmos. Assim como nos dedicamos muitas vezes a conhecer quem vive conosco. Vamos fazer como se nós fôssemos alguém que vivêssemos conosco. E somos. E mais do que ninguém, vivemos conosco cada pequeno segundo do dia. Então é muito justo que nos conheçamos, que saibamos os nossos pontos fortes para aproveitá-los e os nossos pontos fracos para tomar cuidado com eles. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. Em algumas traduções vem perdição. Aqui está destruição na tradução do Haroldo. E muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. A vida eterna. A vida eterna é um lugar vibracional. Gostaram do termo? Lugar vibracional. Vida eterna é quando nós conseguimos estar numa vibração que sentimos o quê? Paz. Paz. Essa é a vida eterna. Não tem nada a ver com a vida imortal. Quão estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Poucos são os que encontram a porta estreita. É como dissemos aqui, mas o que eu tenho que melhorar? Eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber a qualidade das escolhas que eu faço? Eu estou perdido e eu preciso me achar. Se eu estou perdido, eu preciso de luz, preciso de verdade, preciso de salvação, preciso de vida. Então, onde que eu vou achar isto? Deixa eu ver mais perto. Onde eu vou achar isto? Silvana, onde eu vou achar isso? Você não vai conseguir falar. Fala. Onde eu vou achar isso? Mostra pra mim. Não, tá desligado. Ó, Silvaninha, ó. Tô longe da câmera. Ó. No Evangelho, né? É no Evangelho. E nós ainda temos a vantagem de podermos conhecer a verdade que liberta com o entendimento que a doutrina espírita nos favorece. Então, aquela fala antiga que estamos com tudo e não estamos prosa, não tem isso. Nós temos muito. Vamos aproveitar. Porque não temos absolutamente nada a perder. Temos tudo a ganhar. Nós reencarnamos com um planejamento reencarnatório excelente. Precisamos apenas calma, nos centrarmos, termos foco, não nos esquecermos do nosso contexto de espírito reencarnado. Vamos tomar pé do dia de hoje. A cada dia de Jesus, basta o seu mal. Vamos tomar pé do dia de hoje do que ele nos exige. No versículo 15, nós temos Jesus nos dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Olha que perigo. Você se aproxima de algo que parece uma ovelhinha, você se aproxima o quê?
Desarmado. Desarmado no sentido de sem sequer pé atrás, é só uma ovelhinha. Mas esses corações, porque são corações, são pessoas, mesmo que não tenham carne, são pessoas perigosas, porque têm vícios morais de grandes proporções. Quando nós encontramos pessoas com altos níveis de orgulho e altos níveis de egoísmo, isso pode torná-la perversa? Sim ou não? Sim, não é? Sim, pode torná-la perversa. Ela muitas vezes nem percebe que está fazendo perversidade. Ela só está fazendo o que ela quer. Olha a porta larga. É a definição clara da porta larga. Eu faço o que eu quero. Mas e isso? Você já pensou? Não me interessa. Eu faço o que eu quero. Porta estreita, vamos lembrar de Paulo, o mesmo Paulo que nos disse esse versículo que Emmanuel nos traz. Tudo posso, olha a porta larga, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, para eu passar na porta estreita, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas que não me convêm. Mas existem ainda espíritos encarnados ou desencarnados que não sabem o que é conveniência na vida espiritual, porque ainda estão cegos, surdos para a existência e mesmo que digam que sabem, não conseguem perceber o que realmente tudo isto significa. Ainda estão sendo levados pelas trevas da ignorância que fazem com que se iludam de que eles têm poder. Chega a ser patético, não é? É patético. Quem tem poder? Quem tem poder é Deus. Abaixo de Deus, quem tem poder? Eu. Na minha vida, acima de mim, Deus. Depois eu. Então, por que isso é importante? Porque quando eu tomo as minhas decisões, faço as minhas escolhas, a responsabilidade é minha. Não adianta dizer, mas foi fulano. Fulano que falou para eu fazer. Mas foi fulano que me levou a isto. Mas foi fulano que me fez acreditar nesta mentira e que por isso eu fui para onde eu não devia. Jesus é muito claro para que tomemos cuidado em seguir a voz do pastor, porque a ovelha reconhece a voz do pastor. Daí, nós, quando mostramos, não é? Nós estarmos muito objetivamente ligados aos ensinos de Jesus, não os interpretando ao nosso bel prazer. Mas se ele é muitas vezes simbólico, os espíritos da codificação não têm nada de simbólicos. Nada. Eles são claros, objetivos, não usam de imagens, porque eles vêm 1857 anos depois, ou mais ou menos isto, com uma humanidade amadurecida o suficiente para ouvir a verdade sem alegoria. Então, se vamos estudar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, se vamos estudar qualquer livro da codificação, em que Kardec traz as respostas e as orientações dos espíritos, não nos deixam dúvidas em nada. Tudo é muito clarificado. Até mesmo quando Kardec traz a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós aprendemos a transpor para o Evangelho de Jesus a clareza
que a doutrina espírita nos oferece. E tudo isso nos ajuda para quê? Objetivamente. Nos ajuda a podermos trilhar a nossa vida, fazer os nossos passos menos tortos, menos em caminhos de desvios, para nos mantermos na estrada segura, transpondo a cada dia, porque todo dia a gente levanta e quando sai da cama, saímos da cama, viramos, damos de cara com uma porta estreita. Que bom, quando nós já percebermos que está ali a porta estreita. Porque tem muitas pessoas que levantam, viram e dão de cara com a porta lá. Exige-nos a gente trazer a ideia do tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Levantarmos de manhã e já temos alguém que já nos provoca. Mas eu estou lá, com a porta estreita, passando e dizendo, Senhor, nem vou responder. Vou responder, quer café? Bom dia. Né? Dormiu bem? Eu não dormi bem nada, foi uma noite péssima. Mas o dia há de ser melhor, né? Deus há de ajudar. Podemos responder no mesmo viés, não podemos? Mas lá vem você, logo de manhã, tirando a paciência. Olha, assim eu estou vendo que o meu dia vai ser horrível. Pronto. Porta estreita já foi para trás da porta do armário. Eu já botei ali a porta larga. Mas por que a porta larga? Porque não me traz satisfação nem felicidade. Escolhas infelizes não nos fazem felizes. As escolhas da porta estreita são escolhas difíceis porque são escolhas felizes. E são escolhas felizes porque são escolhas pautadas na lei, na verdade. São difíceis, são muito. Mas são as que nos garantem bem-estar espiritual. Por isso, estamos lá. Eu nem sei onde vai dar esse bem-estar espiritual. Alguém aqui já se sentiu pleno por mais de alguns minutos? Aquela plenitude, assim. Eu não sei se alguém esteja no alto da montanha, mas aí começa a ficar frio quando anoitece. Não dá para ficar muito tempo, né? Porque até esses momentos. Porque nós estamos ainda, né, nesse mundo, com essas limitações físicas, no corpo físico, ainda com os nossos padrões. Mas se nós já temos alguns momentos, temos já momentos de plenitude. É isso, é como se a gente dissesse assim, é isso que eu quero para mim. Eu quero isso para mim o tempo todo. Eu quero viver nisso. Eu quero viver nessa paz, nessa calma, nesse bem-estar. Eu quero viver assim, com a minha mente conectada ao alto, confiante, serena. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Então, é porque está abrindo uma tela no computador, eu não sei o que é. Daqui a pouco ela está dando um quadrado branco. Tudo bem, vocês estão me vendo, é isso que importa. Continuemos, ainda temos tempo. Jesus está falando sobre os falsos profetas que vêm até vós com vestes de ovelha, mas que são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. O que são os frutos? Não são os resultados das escolhas? Esses são os frutos. Os frutos são os resultados das nossas escolhas. Então, por seus frutos os reconhecereis. Precisamos observar. Não vamos tirar logo conclusões precipitadas sobre alguém.
Conhecemos agora, vimos alguém falar por um instante e tiramos a conclusão, nossa, que pessoa isso, que pessoa aquilo, ela parece ser isso, ela parece ser. Peraí, caiu. Calma, deixa eu ver se está sentado. Eu vou fechar essa janelinha porque não estou vendo. Acho que agora eu já consigo fechar. Fechar? Muitas vezes as pessoas. Peraí. Que bacana. Pronto. Estão me vendo, então? Sim. Muitas vezes as pessoas, elas têm um excelente tom de voz, falam muito bem, têm uma voz docinha, têm uma forma de cativar. Vai para trás, vai para trás. Tem uma forma de cativar. E tudo bem se fosse tudo bem. Mas tem pessoas que usam dos seus recursos, vamos dizer assim, intelectuais e dos seus dons até de magnetismo para atrair para fins escusos. Existe isso, gente? Existe. Já ouviram falar do conto do vigário? Já ouviram falar? Por que será que se chama conto do vigário? O vigário é o padre, né? Conto do vigário, alguém devia se fazer passar por padre para enganar e tirar algum proveito. Deve ser daí que surgiu o conto do vigário. Mas pessoas que. Sabe aqueles golpes na praça? Ah, segura aqui minha mala, sabe como? São pessoas aparentemente inofensivas. Então nós temos de pequenos golpes a grandes crimes. Pessoas que se aproximam de outras pessoas que casam com elas para até cometer crimes e ficar com os seus bens. Já ouviram falar de casos assim? Então nós vemos que não devemos nos precipitar. É difícil, porque como nós temos uma necessidade de fechar, né, termos uma ideia, temos já um julgamento, não é? Aí Jesus fala, não julgueis para não ser julgados. Mas não julguemos também, porque quando julgamos, estamos fechando uma situação que muitas vezes não temos condições de fechar. Não temos condições de concluir. E estamos levando como verdade apenas uma ideia que nos surgiu à cabeça e que a gente comprou como verdade. Então, como é que nós sabemos, por exemplo, eu sei que todo mundo sabe aqui, como é que nós reconhecemos um amigo verdadeiro? Porque quando precisamos, ele vai embora ou fica? Fica ou vai? Faça com a mão. Ele fica? Ele fica. O verdadeiro amigo fica, né? Os outros que se diziam verdadeiros amigos nas vacas gordas, nas vacas magras, pernas para que te quer. Então, às vezes a gente tem que esperar, não tem? Ai, mas eu não quero vaca magra na minha vida para descobrir quem é meu amigo. Prefiro ficar enganado. Mas, olha só. Vacas magras, muitas vezes, não quer dizer necessariamente uma situação de penúria. Podem ser outras situações que nos tornam desvantajosos para aqueles que se aproximaram de nós. Se aproximaram de nós com um intuito. Não deixam de ter o propósito, já não interessamos, deixam para lá. Às vezes só descobrimos mesmo aí. Mas isso é ruim? Emocionalmente é ruim, dói, não dói? A gente se sente enganado, se sente usado, se sente espoliado, é ruim. Nesse sentido é ruim. Agora saímos mais experientes, não saímos? Aprendemos a ter mais calma na nossa condição de avaliador.
não de julgador, mas de avaliador, para nós sabermos minimamente o caminho que estamos pisando. E Jesus nos fala de uma forma de analisarmos muito boa. Claro que como ele é o mestre, é a melhor. Que é simplesmente nós vermos como é a vida da pessoa. Quais são os frutos da vida dela? E os frutos da vida dela não é a marca do carro que está na garagem, né? Ah, tem que ser boa, tem um Maserati. Não é esse tipo de julgamento, né? Qual é a qualidade dos frutos morais da vida dessa pessoa? O que realmente ela faz de bom na vida dela? Sem interesse, né? Tem pessoas que são boas para terem seus nomes destacados no mundo. Ah, mas isso é difícil. É difícil. A gente às vezes precisa mesmo de tempo para avaliar melhor. E para isso nós temos que nos dar tempo. Hoje é tudo muito rápido, né? Uma pessoa casa em 6 meses e se separa em 2. Tudo é rápido. Se não aparecer um filho no meio desses 5 meses, ou 7, 8 meses, ainda é lucro, né? Ainda é lucro. No versículo, quase terminando, vamos ver. Pelos seus frutos os reconhecereis. Porventura, de Jesus, colhem-se cachos de uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Abrolhos é um tipo também de espinheiro, como diz aqui, né? Abrolho, cardo, espinheiro, sarça. Então, por seus frutos os reconhecereis. Não dá para a gente imaginar que de uma pessoa boa existam frutos ruins e de uma pessoa ruim existam frutos bons. E é isso que ele vai dizer. Desta forma, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Bem didático. Mastica, só desenhando. Mais que isso, só desenhando. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Bom, esta imagem vale, né? Vale. Então vamos deixar esse versículo para a semana que vem. Versículo 18. Não, versículo 19. Versículo 19. Deixa eu marcar aqui, vai ficar para a semana que vem. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E depois da prece nós vamos ligar os microfones. Vamos ligar os microfones. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo e da reflexão que fazemos com as tuas lições para a nossa vida, Senhor. Que as tuas bênçãos nos acompanhem durante toda a semana, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos então desligar aqui a gravação.